Com a flexibilização e as pessoas saindo, com mais frequência, surgiu uma preocupação com os idosos que merecem uma atenção maior porque fazem parte do grupo de risco para o coronavírus. Tem duas situações aí, gente. Os idosos que moram com pessoas que voltaram a ficar mais tempo fora de casa e os idosos que sempre foram mais ativos, ficaram reclusos, por um tempo e agora voltaram à rotina. A gente convidou então a geriatra Bianca Figueiredo para trazer algumas orientações. Bom dia, doutora Bianca. Obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia, Lidevan. Eu que agradeço. Bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Doutora Bianca, vamos lá, vamos falar aí dessas duas situações. Eu vou começar aí com esse exemplo, com o primeiro exemplo, que eu dei, sobre as pessoas, os idosos que estão, que até que aceitaram esse período, de isolamento social, estão em casa, por uma medida de prevenção que é muito importante, mas agora estão convivendo com pessoas que moram na mesma casa e que estão saindo, voltaram à rotina, estão trabalhando e tal. Qual deve ser o comportamento, qual orientação a gente deve passar? Claro, não só para eles, para a família como um todo. A gente orienta que quem convive com o idoso realmente saia o necessário mesmo, tomando todos os cuidados. Isso é uma pergunta recorrente atualmente, né? Mas eu vou sair e o cuidado com o idoso que está em casa. Ao sair, tentar manter todas as recomendações, distanciamento, higiene e realmente sair. Infelizmente, quem mora com o idoso, a nossa recomendação, ou quem convive, muito com o idoso, a nossa recomendação, assim como para os idosos, são saídas que sejam necessárias. Uhum. E aí agora eu falo o outro ponto, os idosos que voltaram a sair, e que estavam ansiosos por esse momento, de flexibilização e que agora já estão saindo, tendo uma convivência social. A gente sabe, doutora Bianca, o quanto é importante essa convivência social para os idosos, mas a pandemia impôs algumas limitações e isso acabou prejudicando, também, com certeza, esse comportamento. Mas qual a orientação para esses idosos que já voltaram à rotina, que não estão conseguindo mais manter esse isolamento? Mas a gente realmente começou a flexibilizar tudo o que for necessário para a saúde física, mental e espiritual dos idosos, sejam os mais dependentes ou os mais ativos, nós começamos a liberar. Cada caso deve ser realmente individualizado, Então, por exemplo, desde o início da pandemia, teve pacientes que não puderam parar suas terapias ou não puderam ficar longe da família porque adoeceram, E os mais independentes, ativos, eles conseguiram, A maioria superou bem esse período. Mas realmente a gente precisa, Precisa para a saúde como um todo voltar às atividades. O que a gente está orientando para todos infelizmente, não acabou. A saída que for necessário para o seu bem-estar, a sua saúde, como eu falei, mas tem que evitar lugares que aglomere e não pode descuidar da higiene. Essa orientação vai valer para todos, dos mais dependentes e frágeis para os mais ativos e independentes. Uhum. É importante observar também, doutora Bianca, porque assim, apesar da flexibilização, tudo que está funcionando tem regras, que devem ser cumpridas, Sim. tem medidas que devem ser cumpridas. É claro que tem a nossa responsabilidade, eu falo sempre isso aqui, nós também somos responsáveis por esse cuidado, mas esses locais também, eles precisam se adequar, precisaram se adequar para reabrir. Então é importante também observar, porque, por exemplo, se uma pessoa faz atividade física, em determinado local, esse local está de acordo, ele está cumprindo todas as recomendações, as orientações dos órgãos de saúde, porque se tiver a pessoa fazendo o seu papel, a pessoa adotando esses cuidados, ela vai estar mais segura, ela vai estar mais tranquila também. Então, observar isso. O que não pode acontecer é você frequentar locais que você sabe que não estão cumprindo essas regras e que podem te colocar em risco. Exatamente. Eu falo constantemente aqui para os idosos, porque uma coisa que você falou na abertura é que muitos idosos esqueceram de todas as outras doenças crônicas. Uhum. Infelizmente, muitos descompensaram.
Então, a primeira coisa é que os idosos precisam voltar a cuidar da sua saúde, né? Tudo que envolve saúde, tomando os cuidados. Então, o que que a gente orienta? Vai realizar um exame, porque a gente precisa voltar a realizar os exames, consultas. Nem todo mundo, por exemplo, teve acesso a teleatendimento. Vai realizar um exame. Chegou na clínica, chegou no local, todo mundo tem que fazer a sua parte. Mas se, por exemplo, naquele momento que o idoso chegar, não tiver, por algum motivo, mantendo, por exemplo, o distanciamento, o que a gente está orientando é que ele não entre naquele local, que ele fique do lado de fora, que ele espere, né? Porque às vezes isso pode acontecer. Então, a gente realmente está orientando isso ao idoso. Faça o seu papel. Saiu, saia, mas o importante é manter o distanciamento, o uso da máscara e higiene. Evite, se naquele horário, né, às vezes é de maior movimento, então a gente está orientando, procure locais, horários, que realmente consiga, né, cumprir e todas as medidas e evitar o risco maior ao idoso. Uhum. Doutora Bianca, eu estava acompanhando ontem alguns relatos, né, de geriatras nesse período de pandemia, e o que muitos falaram foi sobre uma fuga dos idosos dos consultórios, né? Muitos deixaram de procurar atendimento. Eu estou falando da geriatria, mas isso a gente percebeu de todas as especialidades. As pessoas preocupadas, né, deixaram de ir aos consultórios e tal. Mas o que chamou a atenção é porque muitos precisam ter um acompanhamento, como você bem citou aí, um acompanhamento contínuo, uso de medicamentos, né? E isso acabou sendo afetado. Então, assim, claro que a telemedicina, ela contribuiu, ela ajudou bastante, mas ela não substitui uma consulta presencial. A gente tem que ser claro com relação a isso. Então, assim, a partir do momento, né, que essa volta, ela está sendo permitida de uma maneira segura, é importante que esses idosos procurem esse atendimento, procurem voltar ao consultório com segurança para ter um suporte um pouco maior? Sim, realmente o teleatendimento é uma ferramenta e que foi muito útil, é útil, né, na verdade, principalmente nos primeiros meses, né, mas realmente não substitui, ela faz parte de uma consulta. Os idosos, tem idosos que eles se preocupam, né, se preocuparam com as doenças crônicas e tentaram manter os cuidados, seja com a dieta, tentando se movimentar, tentando, né, se manter compensado. E tem aqueles que realmente esqueceram das outras doenças, né? Então, por exemplo, o idoso que está compensado, ele tem que ir a uma consulta no máximo a cada 6 meses. Se ele estiver bem, compensado, se ele for mais independente e ativo. Os mais frágeis, os mais dependentes, com mais doenças, a recomendação é que eles vão em consulta a cada 3 meses. Então, muitos pacientes, né, estão descompensados, muitos pacientes precisam voltar aos atendimentos e ainda tem o receio. Mas justamente como a gente já falou aqui, os locais estão adaptados, né, para receber os pacientes idosos. Então, o que eu estou orientando é justamente isso. Precisa voltar e a gente precisa fazer nossa parte, como você falou, e cada estabelecimento fazer o seu. Se por acaso acontecer de chegar em um lugar e realmente não tiver sido tomado todas as medidas, a gente pede que realmente o idoso não entre, entendeu? Procure outro local, mude a data, fique lá de fora, mas precisa-se, né, começar, quem esqueceu das outras doenças, começar a retomar o seu tratamento, o seu cuidado com a sua saúde. Uhum. Doutora Bianca, a gente já tem várias perguntas aqui de telespectadores sobre essa situação. O Cláudio, aqui de Aracaju, ele está perguntando por que alguns idosos têm mais energia que pessoas mais jovens. É porque são os novos idosos, né? E isso a gente está discutindo muito. Isso é importante, viu? Porque existe ainda uma visão preconceituosa em relação ao idoso. E justamente os novos idosos,
eles vêm realmente diferente. Essa pandemia mostrou como os idosos são capazes, né, de superar desafio que muitas vezes a gente acha que são todos frágeis e que eles não suportam a diversidade. Então, realmente, nós vamos envelhecer e vem uma geração, está vindo uma geração, né, de idosos bem mais ativos. Isso é verdade mesmo. Mas é lógico que depende de todo um contexto, né? Uhum, uhum. Tem pessoas que novas já são mais frágeis, né? E aí tem todo um estilo de vida, tem a mentalidade de como você quer envelhecer, tem que ter um objetivo de vida. Então a gente sabe que ter um objetivo de vida, programar o envelhecimento e ter hábitos saudáveis, né? Faz um envelhecimento tão ativo, É. realmente. E por isso a gente está observando, inclusive, um crescimento na expectativa de vida, né, dos últimos anos. E graças a essa mudança do comportamento, inclusive, doutora Bianca, eu conheço uma família que nesse período de isolamento social, né, uma pessoa da família, um avô, né, de um amigo meu, ele sempre foi muito ativo, mesmo em casa, no isolamento, continuou fazendo as suas atividades em casa, não perdeu, né, continuou mantendo a rotina de atividade física, e outras pessoas, inclusive esse meu amigo que deixou de frequentar academia e tal, não fez mais atividade. Ou seja, os idosos mantiveram, né, essa rotina, não pararam, e pessoas mais jovens deixaram de fazer atividade física. Então a gente percebe também essa mudança nesse comportamento. Por isso, e responde também o Exatamente. Cláudio, né? Como tem idosos que são mais ativos, têm mais energia, é muita força de vontade também. Isso é importante, né? Então, é resignação diante Aham, das diversidades, ter um foco e isso. manter um equilíbrio físico e mental. Isso realmente determina um envelhecimento tão ativo, É, né? não pode ter desculpa, isso que é o importante. Ó, a Laísa, aqui de Aracaju, ela está perguntando qual a idade ideal para procurar um especialista, né? Um geriatra. A idade média é 30 a 40 anos, porque é quando a gente começa a envelhecer e começa a programar o envelhecimento. Um paciente de 40 anos, quando ele procura o geriatra, ele não vai ficar em consulta, né, a cada 3, 4 meses, não tem necessidade. A gente vai fazer um planejamento de como ele quer envelhecer, né, orientar justamente para ele ser um idoso ativo com muita energia lá na frente. Uhum. Ó, a Patrícia de São Cristóvão, ela está perguntando se as mulheres idosas procuram mais geriatras que os homens. Sim, as mulheres, né, se cuidam mais do que os homens. A É de uma gente vai forma entrar no geral, né? Novembro Azul de uma forma geral. A expectativa em média, mais ou menos uns 3 anos acima dos Uhum. homens. Os homens realmente eles procuram menos atendimento, né? Eles demoram mais para relatar os sintomas, têm uma maior dificuldade de aderir, né, às orientações. Então, realmente, a mulher vive mais do que o homem. É, e eu falei de uma forma geral porque esse relato é comum em todas as especialidades. Muitas vezes o homem ele procura o atendimento médico por uma insistência da mulher, da parceira, muitas vezes, né? Que já tem Sim. essa preocupação. O homem tem mania de procurar quando aparece alguma coisa. E a gente sabe que é muito importante tratar, né? Pensar na prevenção. Tem muitas doenças, né, doutora Bianca, que elas precisam ser Sim, diagnosticadas precocemente para ter uma chance de cura maior, para ter um atendimento mais eficaz também. sim. Ó, a Tarciane de Itaporanga, ela está perguntando se as vitaminas de A a Z fazem bem para a saúde dos idosos. É importante que os idosos tomem, por exemplo, complexos vitamínicos? Todos os complexos vitamínicos têm que ser orientado, seja pela nutrição, seja pelo médico. Excesso de vitamina no idoso, ele causa doença da mesma maneira que carência. Então, a gente não recomenda uso de polivitamínico por conta própria e vitamina, se você não tiver uma dieta adequada. Então, você vai complementar o que pela dieta você não conseguiu. Mas muitos idosos, eles ficam se automedicando e fazendo cursos prolongados de vitamina. Infelizmente, em vez de ter benefício, em muitos pacientes pode causar comorbidades, pode causar doença.
Uhum. Ó, o Natan está dizendo aqui que o pai dele nunca conseguiu cumprir o isolamento. Ele sempre fazia de tudo para escapar de casa e os filhos ficaram muito preocupados com isso. Agora, com a flexibilização, ele está saindo mais ainda. Qual a orientação para ele? Muitos idosos realmente não cumpriram, né, as medidas de distanciamento. E agora é que a gente não vai conseguir mesmo, né? Então, esses idosos, o pelo menos que a gente pede é que saia, mas mantenha o distanciamento. Então, na verdade, os que cumpriram o distanciamento, mas não cuidaram da sua saúde, a gente precisa também explicar a eles o retorno, a necessidade do retorno do acompanhamento das doenças crônicas. Os que estão bem em casa, estão compensados, mantiveram seu acompanhamento, a sua rotina, atividade física, eles não fazem muita questão de sair, a questão mesmo é, eles estão felizes com voltar a ter contato com os familiares, e os que não cumprirem isolamento, vai continuar. Apenas a gente pede, né, que tente manter pelo menos o distanciamento, a máscara e a Uhum. higienização. Isso. Ô, doutora Bianca, antes de encerrar, eu vou só pedir um reforço aqui de uma informação. Inclusive, a gente trouxe ontem, eu estava conversando com a nefrologista aqui, sobre a importância de beber água. E o nosso assunto foi justamente porque nesse período de pandemia, por causa do uso da máscara, muita gente deixou de beber água. E a gente sabe que os idosos já têm uma dificuldade de beber água, né? Às vezes os idosos bebem um pouquinho ali, né? Só para molhar a boca, como diz, e não bebem a quantidade de água ideal. Então a gente sabe que o uso da máscara é fundamental, as medidas, todas as medidas, né, de segurança, as medidas de higiene são fundamentais nesse período, mas é importante não esquecer também da água para evitar outros problemas. Exatamente. A falta de água do idoso, ele causa de dor de cabeça a queda. Às vezes, demora até para chegar no diagnóstico, e aí vai entrando com medicamento para resolver um problema que às vezes é falta de água. Peso, mais ou menos 30 ml quilo. Então, se um idoso pesa 50 quilos, ele tem que beber 1,5 litro de líquido. E às vezes eles não gostam de água, mas um suquinho natural, uma água de coco, um chazinho, uma frutinha rica em líquido, né? Melancia, melão, isso conta. Então, nesse período de pandemia, infelizmente, por eles estarem mais em casa, né? Porque muitos ainda realmente não estão saindo, né? Então, muitos em casa beberam menos líquido, desidrataram, aumentou o risco de infecção urinária, de queda, de descompensação renal. Então, em média, né? Esteja quente, porque está bem quente, ou esteja frio, mais ou menos 30 ml por quilo para o idoso se hidratar. Por isso a gente fala nessa média, né, de 1,5 litro e 2 litros de água. Importante não esquecer a dica que a gente trouxe ontem, pega uma garrafinha, coloque a água, deixe sua garrafinha separada lá na Isso, geladeira também, né, para não isso, misturar com outras, é importante, isso. né, ter a sua, mas já é uma medida. E aí você vai ter um controle, né, para evitar uma série de problemas. Doutora Bianca, obrigado mais uma vez pelas orientações, viu? Obrigada, eu que Até a agradeço.